convidá-los a abrir as suas Bíblias em Romanos. Romanos capítulo 12. Nós vamos começar com esse texto. Alguns textos que nós vamos compartilhar. Como é sabido aqui, os irmãos, na semana passada nós estivemos no nosso acampamento de jovens e adolescentes e também jovens casados, né? Nós tivemos esse acampamento com toda a juventude da igreja e Deus realmente nos falou muito ao coração ali. Foram dias muito agradáveis na presença do Senhor. E ainda sobre a influência do acampamento, né? Eu queria compartilhar algo com vocês. O tema do nosso acampamento foi o reino, o jovem e o mundo. E dentro dessa reflexão, eu queria pensar com vocês um pouco sobre uma igreja que influencia o mundo. Uma igreja que tem o poder de transformar o mundo. E baseado nesse texto de Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ligado a esse versículo, o versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante entendermos que não tem como nós vivermos o versículo 2 sem antes entendermos o versículo 1. O versículo 1 é a chave para o versículo 2. Então, quando você tem lá no versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, só é possível transformar mediante o versículo 1, que diz que nós precisamos nos apresentar a Deus, o nosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós precisamos entender que para transformar, primeiro é necessário o sacrifício. Não há transformação sem sacrifício. Olha que coisa mais séria que o Evangelho vai nos exigir. A transformação do mundo passa pela renúncia, passa pelo sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, porque a Bíblia vai chamar isso de culto racional. Bem, quando nós falamos disso, quando nós falamos de transformar o mundo, é bom a gente entender que a doutrina bíblica, ela não é apenas uma doutrina ideológica, mas ela vai falar de uma formação, de uma prática viva para o homem e o homem em sociedade. Até porque nós, seres humanos, não fomos criados para viver isolados. Nós necessitamos viver em comunidade. E a partir do momento em que nós fomos criados para viver em comunidade, nós precisamos manifestar socialmente quem somos. E como nós, seres humanos, somos de natureza corrupta, caída, certamente quando nós vivemos em sociedade, nós vamos apresentar a nossa natureza, porque precisamos manifestar quem somos. E quem somos? Somos pecadores. É por isso que quando vivemos em sociedade, nós vamos prejudicar o próximo, porque somos pecadores. Mas a partir do momento em que nos tornamos igreja do Senhor Jesus, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, o que nós somos? Agora nós somos a expressão de Cristo. Então, quando vivemos em sociedade, nós precisamos manifestar Jesus, pelo simples fato de sermos agora igreja de Deus. Bem,
Então, vamos definir isso de uma forma clara em nossa mente. É importante nós termos, eu falei sobre isso no acampamento, mas eu queria compartilhar isso com os irmãos nessa noite, sobre o conceito da salvação e as implicações para o padrão e a motivação, a autorrealização. Nós precisamos entender o porquê a salvação, o que nos motiva a salvação. Bem, é importante a gente entender que salvação exige de nós comportamento, um comportamento adequado. Não é assim que a gente faz quando, por exemplo, a gente encontra alguém que se diz salvo e de repente não está vivendo conforme a declaração dela de que ela é salva. A gente fala assim: ué, mas você não é crente? Você não é salvo com essa atitude, com esse comportamento? Portanto, é importante a gente entender que a salvação exige de nós mudança de comportamento social. Isso não interessa muito como você vive dentro do seu quarto a sua salvação. Ninguém aqui questiona como você vive dentro do seu quarto a sua salvação. Mas nós questionamos a sua salvação quando você está em sociedade. Não é isso? Por exemplo, a gente vê algum crente, um mau crente, a gente julga essa pessoa má crente, por quê? Pelas coisas que ela faz na sociedade, socialmente, com o outro. Não é pelas dúvidas que ela tem, não é pelos temores que ela tem, não é pelas incertezas que ela tem. Nunca ouvi ninguém julgar um mau crente, uma pessoa como má crente, porque ela está com conflitos interiores. Mas a gente faz o juízo de um crente pelos seus conflitos com o próximo, pelo seu relacionamento, pelo seu comportamento. Então, a salvação, ela passa por comportamento. É bom a gente entender que a palavra de Deus, ela influencia os padrões culturais, comportamentais, bem como outros projetos sociais. Quando nós temos a palavra de Deus em nós, certamente influenciamos a cultura. E fomos chamados para isso mesmo. A gente veio para, em outras palavras, bagunçar o coreto, do mundo. A gente veio para revolucionar o mundo. E revoluciona-se o mundo com os princípios, com os valores, com a cultura do reino de Deus. E a partir desta visão, nós vamos entender que fomos chamados para sermos inseridos como crentes, como salvos em Cristo Jesus, na sociedade. Deus estabeleceu a igreja para isso, para ela entrar na sociedade e mudar a sociedade com os seus valores, com o seu comportamento, com os seus projetos bíblicos. A partir do momento que se prega essa transformação de uma cultura social pela palavra de Deus, é porque a gente reconhece, ainda que indiretamente, que a fonte motivacional da nossa salvação é o caos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. Quando uma pessoa está gordinha, por que vocês estão rindo? Eu não gosto disso. A pessoa está gordinha, aí ela começa a ter alteração da pressão. Aí ela começa... Mas não estou sozinho nessa não, né, Felipe? A pessoa vai para a academia, quando ela começa a ver que ela está meio obesa, a pressão alterando, o que ela vai fazer? Ela vai no médico, o médico fala assim: olha, você precisa ir para a academia. O que ela vai fazer? Ela se inscreve na academia. Aí ela vai, frequenta a academia, o quê? Um mês, Cláudia? Emagreceu 10 gramas, já se acha Miss, né? Aí, Cláudia, tem que emagrecer mais, vamos continuar na academia. Aí tem a promessa da segunda-feira. Mas qual é a motivação da academia? Por que a gente se inscreve na academia? A gente não se inscreve na academia porque a gente ama a academia. Não é verdade?
Ai, que paixão, eu amo ficar dentro daquele negócio suado lá, o povo suando. Que coisa gostosa, você pegar aqueles aparelhos suados, né? Conversar com a pessoa. Ah, é bom demais, eu amo academia. Não, a gente vai para a academia por causa de quê? Da saúde. Qual é a motivação da academia? A saúde. Qual é a motivação da minha salvação? O caos. Por que é que a salvação foi criada? Porque houve caos no mundo. Dá para entender isso? Claro, né? Então veja só, quando Deus pega e cria a terra, Ele cria a terra, Ele cria os céus em uma ordem. E o pecado entra. Quando o pecado entra no mundo, o pecado traz o quê? Caos. Então Deus estabelece a salvação. A motivação da salvação é o caos. Agora, o problema é como nós homens buscamos ou nós damos uma resposta a essa salvação motivado pelo nosso caos. Porque todo mundo sabe aqui que todo mundo tem pecado, né? Não precisa nenhum profeta aparecer aqui em cima do púlpito e falar: você, meu irmão, você está em pecado. Porque a gente sabe que todo mundo aqui peca. Mas a gente não está conformado com a vida de pecado. Não é verdade? Porque a gente não está conformado, a gente está aqui nessa noite. Graças a Deus por isso. É inconformação. Senhor, eu não quero viver a vida de pecado. Eu fui chamado para viver em liberdade, e a liberdade que Cristo pagou. Glória a Deus por isso. Cristo nos livra do domínio do pecado, para que a gente não viva mais a prática do pecado. Então, ainda que a gente cometa pecado, a gente não vive na prática do pecado. E essa é a diferença. Porque agora eu não sou escravo do pecado. Eu sei dizer não para o pecado, porque Cristo me libertou. Agora, acontece que muitas pessoas não sabem como ser livre do pecado. Ou seja, não sabem como viver a salvação. E elas vão buscar a motivação da sua salvação em outras coisas. Porque elas sabem que estão no caos. Elas, quando fecham os olhos, quando elas fazem uma autoavaliação, elas entendem que estão em caos. E elas vão buscar a salvação. E é aí que surge a religiosidade, é aí que surgem várias religiões, é aí que vai surgir um monte de coisa. Como o pastor Vlassa falou aqui, do vizinho que quer fazer uma boa atitude para alcançar, para ter uma resposta à sua salvação. Bem, as pessoas fazem isso, a humanidade faz isso. Mas é bom a gente entender que Deus também está preocupado com isso. É chamado isso de ação da irracionalidade. O que nós fazemos é irracional. A palavra de Deus diz que nós precisamos oferecer a Deus o culto o quê? Racional. Olha a mentalidade bíblica. Para você entender o que é culto racional. A Bíblia diz que a Bíblia nos ensina sobre o culto racional. O que é culto racional? Vamos falar da irracionalidade para a gente entender o culto racional. A irracionalidade é toda ação de pecado. Todas as vezes que eu peco, eu estou cometendo uma ação irracional. Não há um raciocínio lógico. O pecado, ele foge da minha razão. É uma atitude animalesca. Pecar é animalesco. Não faz parte, não é para o homem. O homem não nasceu para pecar. Pecar é uma ação de irracionalidade. Você está sendo movido por instintos pecaminosos, caídos. Se você parar para pensar, você vai ver que não é bom. Pode ser gostoso, mas não é bom. Não agrada a Deus e vai prejudicar a gente. Aí a gente para pensar, bem, realmente, o pecado nos faz mal. O pecado faz mal para a humanidade. O pecado deteriora. Então, não faz bem. Eu estou racionalizando. Mas eu peco. Quando eu peco, estou cometendo uma ação de irracionalidade. Quando é que eu faço então? Quando é que eu pratico o culto racional? É quando eu caso a minha vontade com a vontade de Deus. É quando eu entendo o que eu devo fazer e faço. Nisso consiste a minha transformação.
quando eu entendo como eu devo viver e vivo, como eu entendo como eu devo ser em Cristo e sou. Isso é culto racional. É essa a visão que Paulo está transmitindo para os romanos, e é isso que ele está querendo comunicar e ensinar a eles. Ofereça a Deus o culto racional. Pensa, você está entendendo quais são os princípios de um verdadeiro discípulo de Jesus? Sim, nós entendemos, então pratique. E todas as vezes que um discípulo estava praticando aquilo que ele estava entendendo a respeito da palavra de Deus, ele estava praticando um culto racional. Havia racionalidade. Então a irracionalidade é o pecado, a racionalidade é o culto, é a oferta. Então essa irracionalidade, Deus vai dar uma resposta a ela. O que nós vamos ter como consequência da irracionalidade? A gente vai ter temores, incertezas, terrores. A gente vai ter angústia, frustrações, ervas daninhas, que vão se proliferando na nossa vida a cada dia. Então, a base, ou a motivação do exercício, da busca da nossa salvação, é o medo do caos, ou do inferno. Tem muita gente, não sei se vocês já viram isso, o pessoal colocando assim, nos outdoors assim, aceite a Jesus ou você vai para o inferno. Não é? Quando eu tinha 10 anos de idade, o meu primo, ele era crente e ele queria mesmo me firmar na fé. Ele queria, exatamente, ele me pegava à noite, ele falava assim, vem aqui. Aí ele me botava na sala, apagava as luzes, e aí ele começava a falar do fim do mundo. Porque o anticristo, a besta, o falso profeta, o idiota, ele não sabia muito de Bíblia. O idiota, uma besta fera vai se levantar do mar, vai atacar e vai destruir todo mundo. E eu ficando com medo. Dá para acender a luz? Ele, não, calma. Estava me evangelizando, irmãos. E eu vou falar uma coisa para vocês, funciona. Quer ver? Apaga as luzes. Não, estou brincando. O que acontecia? Ele me botou uma vez para, não sei quantos já ouviram aqui, a última trombeta. Que negócio é terrorismo. E eu não sabia. Ele, não, vamos ouvir aqui a última trombeta. Aí apagou as luzes, me botou lá para ouvir a última trombeta com luz apagada, Aí socorro, fui arrebatado e tal, e eu ficando com medo, caramba, eu estou com medo, eu vou sair correndo. Aí ele falando, pois é, você precisa mesmo viver uma vida com Jesus, senão você vai para o inferno. Gente, aí que eu ficava com medo, será que eu sou salvo mesmo? Senhor, me perdoa, tal. Acho que é por isso que eu nunca desviei na minha vida. Porque isso firmou, gravou no meu coração. E aí quando o pessoal fala assim do processo de salvação, tal, eu lembro da última trombeta. Então, gente, olha, o que acontece? Às vezes a nossa motivação da salvação é o medo. Medo de inferno, medo de Satanás, medo de a nossa vida dar errado. Não é verdade? E às vezes a gente vem para a igreja com essa motivação. Não, eu tenho que estar firme lá, porque olha, tem que dar tudo certo, principalmente fim de ano, já viu? Virada de ano, não, vai começar um ano novo, eu preciso realmente que tudo dê certo na minha vida, eu tenho que acertar minha vida com Deus para dar certo o ano que vem. E não é isso. A coisa transcende a esse tipo de pensamento. Isso vai nos levar a entender que a salvação precisa, de fato, de uma mudança de atitude. Mas a partir do momento em que essa minha mudança de atitude não gera uma transformação imediata, como resposta racional a essa irracionalidade, a gente vai incorrer no risco de buscar novas respostas para a nossa irracionalidade. Então o apóstolo Paulo diz que apresentar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Foi exatamente isso que Jesus fez. Cristo deu uma resposta individual para a irracionalidade coletiva.
para a irracionalidade da sociedade, quando ele se oferece para remir o pecado do mundo. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 2. Primeiro João, capítulo 2, versículo 2. A gente tem então aqui dizendo: Ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Então a gente tem aqui o entendimento de que Jesus morreu, não foi apenas por nós, mas Ele morreu por todo mundo, por toda a humanidade. Cristo deu a sua vida foi uma resposta para a irracionalidade no mundo. E esse foi o sacrifício de Jesus. Na verdade, Jesus aqui, Ele está cumprindo a palavra de Romanos capítulo 12. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fez isso literalmente. Ele apresentou o seu corpo por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele deu uma resposta à irracionalidade. Jesus, na verdade, naquela cruz, Ele estava dando um tapa de luva de pelica nos homens. Ele estava dizendo: eu sou um ser humano igual você é, só que tem uma diferença. Eu penso. Eu não vou agir sem raciocínio, sem pensar. Eu ajo de acordo com aquilo que eu entendo. E conforme a palavra de Deus me vem ao entendimento. Você não. Você age por instinto. Mas você pode agir conforme a vontade de Deus. Você pode pensar. As pessoas acham que o crente não pensa. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma comunidade que pensa, é a igreja. O mundo acha que é careta. Ontem eu estava falando isso para os jovens aqui. O mundo acha que é careta a homossexualidade. Ser contra a homossexualidade. A gente não é contra o homossexual. Nós amamos os homossexuais. Porque Cristo deu a vida pelos homossexuais. Mas a gente não ama a prática homossexual. A prática nós condenamos. Mas o mundo fala: vocês são caretas. Porque vocês são contra o amor. Mas, querido, pensa comigo, agora raciocinando. Quando Deus cria a família, Ele cria o papai, a mamãe e a criança. A família é isso. Os filhos precisam do papai e da mamãe original. Não dá para ter um papai e uma mamãe artificial, né? Um papai e uma mamãe. Não dá, né? É mentira, é engano. Não dá para ter duas mamães. A criança precisa, isso não sou eu quem digo, são as autoridades no assunto quem dizem isso. As crianças precisam do pai e precisam da mãe. Mas a sociedade não consegue pensar assim. Eles estão pensando em quê? Em instinto. Não, você precisa amar, amar. Como se isso fosse amor. Amor é doação, é entrega, é renúncia. E é isso que o mundo não entende, porque o mundo acha que amar é você viver irracionalmente, conforme os seus instintos sexuais. E não funciona assim, porque se for por instinto sexual, o homem vai virar animal. E hoje em dia, irmãos, a coisa está ficando feia mesmo, né? As mulheres estão cada vez menos sem roupa, acho que estão querendo voltar para o Éden. E os homens estão ficando cada vez mais tarados. É incrível. Eu estava conversando com alguém aí, agora eu não lembro, mas falando de uma criancinha, não sei se é irmão, primo, de 3 anos de idade. Lembrei, foi o Cristóvão falando assim: pastor, meu irmãozinho de 3 anos de idade, lá na minha cidade, lá no interior, ele vê uma mulher na rua, ele fala assim: oi, gostosa. 3 anos de idade. Aí ele e o pai dele já ficam corrigindo o menino. Falam: não é para falar assim não, respeitar as moças. Mas de onde que uma criança de 3 anos tira isso? Você está entendendo como é que a sociedade está deteriorada? E nós precisamos, como igreja, aplicar os valores do reino de Deus nesse mundo. Porque, irmãos, nós temos uma mensagem para dar ao mundo.
Nós temos uma cultura sadia, nós temos uma resposta a todo esse pecado, e a resposta é Cristo. Mas Cristo não pode ser teorizado, Cristo não pode ser aqui avaliado, pensado como deve ser. Ele precisa ser praticado, vivido pela igreja do Senhor Jesus. E nós fomos chamados para isso. Cristo então se faz carne, habita entre nós, dá uma resposta racional para a irracionalidade, porque a Bíblia diz que Ele viveu em todo o tempo sem pecar. Jesus viveu nessa terra sem pecar, e Ele viveu em plenitude de vida. Jesus não viveu em renúncia de vida, Ele viveu em plenitude de vida. E Ele fala isso para os seus discípulos, em João capítulo 10, versículo 10, ele vai falar: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, irmãos, coloca isso no seu coração e na sua mente. Viver sem pecar é a maior plenitude, a maior alegria que o homem pode viver. Eu já tive jovem aqui que chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou querendo desviar. Uma vez um jovem falou isso: eu estou querendo desviar. Aí eu falei: mas por que você quer desviar? Pelo menos ele foi sincero, né? Aí ele falou assim: não, eu quero desviar porque senão eu nunca vou experimentar o arrependimento. E eu quero experimentar o arrependimento. Eu falei: irmão do céu, é uns conceitos, né? Porque era filho de crente e tal. Ele desviou, tem uns 15 anos, até hoje não conseguiu voltar. Entende? A pessoa brinca com o pecado, ela vai e não volta, porque o pecado escraviza, e ele agarra a pessoa, e a pessoa se vê escrava, e ela não consegue voltar, ela vai criando resistência, e aí ela vai abandonando a fé. Quando ela está atolada, aí já não tem muito jeito. Quanto mais a pessoa vive uma vida intensa de espiritualidade e ela abandona, e ela experimenta o pecado, mais difícil para ela é voltar. E isso não sou eu que estou inventando, isso o autor de Hebreus fala. Por isso, não fique brincando com o pecado. Não pensa que certas coisinhas podem ser feitas. Ah, mas isso aqui é um pecadinho. Ah, mas a minha vidinha espiritual aqui tá bom, vamos deixar ela aqui do jeito que tá tranquilo. Deixa eu primeiro cuidar das minhas coisas. Deixa eu primeiro me envolver com certas coisas que eu preciso. Depois, o meu projeto é que em 2014 eu comece a fazer algumas coisas na igreja. Porque até lá eu estou tão envolvido com algumas coisas. A Bíblia me afirma que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e não somente o reino, mas a justiça do reino. As demais coisas é que me são acréscimos. Meu irmão, a gente precisa entender que a gente está nessa terra aqui, não é para trabalhar, para ganhar dinheiro. A gente está aqui nessa terra para anunciar o reino de Deus. E nós o fazemos trabalhando, e nós o fazemos inseridos na sociedade, desenvolvendo o nosso papel lá. Seja você um militar, seja você um... Agora, uma coisa, quando a gente fala aí de mudança, preste atenção numa coisa, irmão. Para transformar o mundo, a gente precisa ter definido no nosso coração o que nós queremos ser em primeiro lugar. O que você é em primeiro lugar? Você é um profissional ou você é um cristão? Você é um médico crente ou é um crente médico? Você é um militar crente ou um crente militar? Você é um professor crente ou um crente professor? Porque tudo isso influencia, esse pensamento influencia a nossa conduta. Se em primeiro lugar eu sou um profissional, aí, querido, realmente você não vai poder ser um discípulo de Jesus. Mas a partir do momento em que você é um discípulo de Jesus, tudo que você fizer na sociedade tem um objetivo: o reino de Deus e a sua justiça. Vai ser diferente dos outros. Você é diferente, porque o sistema valoriza o profissional. O mundo valoriza o que você faz. No reino de Deus nós valorizamos quem você é.
E quem você é? Você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Pastor, eu ainda não sou, então vai ser. Porque aqui é assim, ou você é, ou vai ser, né? Entende? Ou Cristo entra em você, muda seus conceitos, seus valores, e agora você vai viver o reino de Deus. Porque agora é Cristo na sua profissão, no seu trabalho, influenciando a sua sociedade. Querido, é bom nós entendermos o nosso princípio de reino de Deus para que a gente possa viver. É bom entendermos que os dias são maus. A gente está dentro de uma sociedade que está corrompida, vivendo em pecado. As pessoas estão acostumando-se ao pecado, à vida de corrupção. E o caminho para nós, para termos êxito nessa sociedade, é o caminho do sacrifício. E eu quero agora partir para a parte final dessa mensagem. Entenda isso. O sacrifício é o caminho da igreja. Para a gente viver o reino de Deus, para a gente levar o reino de Deus e transformar uma sociedade, não há saída, há sacrifício. Não tente minimizar isso, não tente adiar isso, não tente se enganar. Ah não, mas eu dou meu dízimo, está de bom tamanho. Deus não quer somente o seu dízimo, Deus quer você, meu querido. Ele quer tudo. Ele quer o seu envolvimento, seu comprometimento. Ele quer os seus projetos, os seus sonhos, a sua vida. Ele quer tudo de você. Deus não quer metade. Tem um hino do cantor cristão que a gente cantava, né? Que fala justamente isso, né? Metade nunca se contou. É a única parte que eu sei do hino. Só falava metade. Deus não quer a minha metade. Deus não quer parte de mim. Deus me quer total, pleno, 100%. Se você já se entregou 99% para Jesus, não presta. Deus quer 100% da sua vida. Sacrifício é o nosso caminho. Algumas pessoas estão dispostas a sacrificar em nome de coisas. Ah não, agora eu tenho que fazer o meu mestrado, eu tenho que fazer o meu doutorado, eu não tenho tempo para nada, porque agora eu estou envolvido nisso, é o meu projeto, é o meu alvo, porque eu preciso arrumar um bom emprego e ter um bom salário e ter uma boa vida, e eu tenho que ter uma boa estrutura, porque eu quero ter uma boa família e eu quero sustentar os meus filhos com dignidade. Essas coisas são boas, não são ruins. Mas o problema dessas coisas só está em um detalhe: na motivação. Quando você abre a mão do que é prioritário em nome do secundário. Porque a Bíblia diz que o prioritário é o reino de Deus e a sua justiça. Quando você abre mão do prioritário em nome do secundário, você está pecando. E então a gente vai ver que as pessoas, elas têm disposição para sacrifício, sim. Só que a questão é, o que elas estão sacrificando? Em nome de que há esse sacrifício? Para quem é esse sacrifício? A Bíblia nos fala que o ganhar o mundo se opõe diretamente a perder a alma. Aliás, está associado a perder a alma. Quem ganha o mundo, perde a alma. Quem perde o mundo, ganha a alma. O que significa isso? Olha lá, Mateus capítulo 10. Mateus 10, versículo 39. Aliás, essa mensagem de Jesus aqui, ela é um choque. Jesus vem falando aqui, desde o versículo 33, Lucas 10, 33, qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus.
Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Isso, né, é bem comum, 36. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus não está aqui. Algumas pessoas falam assim, então quer dizer que é guerra na família? E a pessoa vive a guerra familiar e fala assim, agora sim a gente está vivendo o evangelho, olha o glória. Não é isso, irmão. Não vá para sua casa criar confusão, por favor, né? Porque senão o marido acaba chegando lá em casa, ué, por que você demorou? Não te interessa. Eu estou vivendo o reino, né? Não é isso. O que você tem que fazer é o seguinte, meu irmão, entender que o que Jesus está falando aqui é de prioridade. A prioridade, Ele coloca o reino de Deus acima da família. Ele coloca a vontade de Deus acima da sua própria vida. E é isso que Jesus está falando. Aquele que quer defender a família, que quer defender isso e aquilo, o ter, as coisas, a sua própria vida, ele vai perder a sua alma. Mas aquele que está disposto a perder estas coisas em nome do reino de Deus, vai ganhá-la. Ou seja, a sua família não está com você por causa da sua beleza, meu irmão. Entendeu? Nem o quão bonzinho você é. Deus te deu uma família e é Ele quem sustenta a sua casa. É Ele quem sustenta a sua vida. Então você tem que voltar os seus olhos continuamente para Ele. É Deus quem sustenta a minha casa. Foi Ele quem me deu a família. É dele que vem a provisão e o cuidado. Não sou eu quem criei essas coisas. Foi Ele quem me deu. Porque às vezes a gente acha isso, né? Não, eu que constituí a minha família e escolhi errado. Não tem esse negócio de escolher o errado, não. Marido, olha para tua esposa aí. Olha para ela. Fala assim para ela, meu amor, eu não escolhi errado. Você não, Caio, você é solteiro, meu irmão. Ah, está profetizando? Está profetizando. Olha para a esposa aí, olha para a esposa assim. Meu amor. Fala para ele. Eu não estou ouvindo, por que você está falando baixo, irmão? Fala para a esposa, fala assim, meu amor. Isso, fala alto. Eu não escolhi errado. Você foi o melhor de Deus para a minha vida. Merece um beijo, merece não, esposa? Hã? Isso. Então, não tem esse negócio de, será que eu escolhi errado? Será que é Deus quem dá e Jesus está nos ensinando isso? Não sou eu quem formo. Meu foco não está na minha família. Meu foco não está no meu trabalho. Meu foco está no reino de Deus. Eu acordo pensando no reino de Deus e na sua justiça. Eu acordo pensando na palavra de Deus transformando o coração dos homens, salvando essa humanidade, porque foi para isso que Jesus se manifestou na terra, para desfazer as obras do diabo. E eu, como um discípulo de Cristo, vou trabalhar continuamente contra isso. Eu não vou aceitar pecado no ambiente onde eu estiver. O meu chefe quer que eu minta. Eu não vou mentir, porque isso não faz parte do reino de Deus. Mas aí eu posso perder o emprego, pastor. Meu irmão, perca o emprego, mas não perca o reino. Não perca a oportunidade de levar o reino. Pastor, mas quem cuida de mim? Deus. Nós precisamos mostrar para o mundo a nossa fé. Nós não podemos nos acanhar, nos intimidar, nos calar. Chega! Nós fomos chamados para levar o reino e a sua justiça. Amém. É isso o que a igreja do Senhor Jesus foi chamada para fazer. Amém? Amém. Queridos, eu queria que você pensasse nisso, porque toda ação de obediência, toda ação no reino
gera bênção. Sabe o que o Senhor promete? Promessa de Deus: Ele vai cuidar de nós. Nada, absolutamente nada, nos faltará. Quem vive no reino pode contar com o cuidado de Deus. Porque as bênçãos de Deus, elas não são subjetivas, não. Elas são concretas, não são abstratas. Elas são reais. Concretas, reais. Você pode palpá-las para todo aquele que vive em obediência e levando o reino de Deus. Vamos levar o reino sem medo, sem acanhamento, sem timidez, para a glória de Deus. Aqueles que amam o reino de Deus e a sua justiça, fiquem em pé, nós vamos orar.